Boa noite a todos. É com grande satisfação que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo os recebe nesta noite para o ciclo de palestras sobre responsabilidade técnica de 2022. Eu digo de 2022 porque esse será o primeiro de muitos que virão, tá, gente? Meu nome é Rosimeire Viola Bossi, eu sou tesoureira e presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica deste regional. Antes de iniciarmos, gostaríamos de deixar alguns recados. Pedimos que, em primeiro lugar, antes disso, o que teremos no ciclo de palestras, né? Será um ciclo de 12 palestras, começando a primeira hoje e a última no dia 7 de dezembro. Os assuntos discutidos serão os mais diversos e a gente quis iniciar justamente, não exatamente sempre com clínica de pequenos, mas a gente vai fazer uma mistura de todos os assuntos de todas as áreas de atuação do responsável técnico, tá? Então, eu queria deixar algumas orientações, né? Pedimos que todos mantenham as câmeras e microfones desligados para evitarmos interferências e problemas com a transmissão. Ao final da apresentação, a palestrante responderá às perguntas dos participantes. Então, se você tiver alguma dúvida, envie pelo chat aqui da plataforma, direcionando em privado para o participante nomeado Perguntas CRMVSP. É importante enviar sua pergunta para este participante, que é a pessoa da nossa equipe de comunicação responsável por coletar as dúvidas e direcioná-la ao palestrante. Os certificados dos participantes estarão disponíveis em até 15 dias no site da plataforma Simpla e serão enviados por e-mail, juntamente com a pesquisa de satisfação para o endereço cadastrado no momento da inscrição. Informamos ainda que o evento está sendo gravado e o conteúdo estará disponível no canal do YouTube do CRMVSP. Eu trago, em primeiro lugar, um abraço do nosso presidente, o Dr. Odemilson Donizete Mossello, que por problemas pessoais não pôde estar presente agora nessa abertura. Mas, com certeza, na próxima ele estará. Então, nessa noite, o que faremos, né? A nossa palestra, o tema Responsabilidade Técnica em Empresa de Nutrição de Cães e Gatos. Para iniciarmos, convidamos a médica veterinária Carolina Padovani. Ela é formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em nutrição pela Universidade Federal de Lavras, é membro da Comissão de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional, da qual eu tenho imenso orgulho, uma honra para mim tê-la comigo. É membro do Comitê Técnico do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, é gerente global de assuntos científicos e regulatórios e responsável técnica da Royal Canin. Boa noite, doutora Carolina, seja bem-vinda, a palavra está contigo. Boa noite, Rose, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui falando com vocês e fazendo a abertura desse ciclo de palestras que, enfim, tão importante, né? Tão importante porque quando a gente fala de responsabilidade técnica, geralmente é um presente que a gente ganha, né? Geralmente, quando a gente se forma, a gente arruma o nosso primeiro emprego e muito frequentemente, junto com a assinatura do contrato de emprego, a gente também assina a anotação de responsabilidade técnica e cai de paraquedas, né, no nosso colo esse presentão e a gente não sabe nem o que isso significa. Deveríamos saber, né, porque desde a universidade a gente tem contato com isso, mas acho que é a primeira vez quando a gente tem que assumir a primeira responsabilidade técnica, quando a gente se dá conta do quanto essa palavrinha responsabilidade ela é importante. Então, quando eu tento explicar um pouquinho o que é responsabilidade técnica, eu faço uma analogia com o casamento. Porque a responsabilidade técnica nada mais é do que uma forma que a gente vai fazer
pelo próprio nome, pela própria palavra, a origem da palavra, ela nada mais significa do que um casamento com um negócio ou com alguma coisa. Quando a gente fala em casamento, a gente está assumindo ali um contrato, né? A gente firma um contrato no final do dia. E a gente está ali, como responsabilidade técnica, a gente tem o objetivo, então, a missão de assumir algumas funções, um trabalho, seja frente a qualquer circunstância, com muita dedicação, com interesse, com ética e, sem dúvida nenhuma, com responsabilidade. Então, quando a gente sempre pensar nesse presente que a gente ganha, vamos lembrar que é essa simbologia do casamento. Então, precisa ser de uma forma muito pensada, muito responsável, muito ética. Ninguém quer trair no casamento, não é isso? Ninguém quer ser traído. Então, é a mesma coisa aqui, fazendo uma analogia, né? A gente precisa levar muito a sério esse papel. E a gente vai explorar um pouquinho hoje, então, o que de fato é essa responsabilidade técnica? Eu vou falar um pouquinho de algumas leis, não vou me estender a isso, né? Não quero deixar essa apresentação pesada, mas é importante a gente saber que tudo isso está baseado em leis, em resoluções, em legislação, enfim. Então, começando. Quando a gente fala de responsável técnico, o que é o responsável técnico? Nada mais é do que um profissional legalmente habilitado para realizar algumas funções, e isso perante legislação, né? Então, isso é uma definição do Conselho Federal, então a gente tem isso muito claramente descrito, e quando a gente fala da responsabilidade técnica em si, é a atividade, né, o exercício profissional daquele profissional. Então, isso é importante a gente saber, que da mesma forma, isso está descrito em lei e é exigido por lei. Quando a gente pensa um pouquinho mais a fundo na legislação relacionada à alimentação de cães e gatos, isso está previsto no decreto do Ministério da Agricultura, 6296, e também na instrução normativa número 30, que já passou aí por algumas revisões, mas enfim, traz aí a menção sobre a responsabilidade técnica na IN 30. Então, não estou inventando, né? Não, tudo que eu falar aqui, fazer uma menção sobre o responsável técnico, o profissional responsável técnico, ou a função da responsabilidade técnica, tudo isso está amparado em legislação vigente. A responsabilidade profissional, né? O que significa essa responsabilidade profissional? Por que a gente tem essa responsabilidade profissional? Ela também é prevista por lei. Então, lá em 1968, a Lei 5.517 foi a primeira lei que trouxe aí um pouquinho mais de informação sobre o exercício profissional do médico veterinário. Então, a gente tem aqui, né, no artigo 27, que traz isso, né, a exigência, a obrigatoriedade de registro quando a gente tem uma atividade peculiar à medicina veterinária. Então, toda vez que a gente exerce uma atividade relacionada à medicina veterinária, a gente precisa realizar esse registro frente ao Conselho Regional, seja do estado que for. E quando a gente olha um pouquinho sobre a responsabilidade profissional, qual que é essa responsabilidade? O que no fim isso significa? Significa que o profissional que assumir essa responsabilidade, ele será responsabilizado pelos atos do exercício dessa profissão. E o que é mais importante, que ele vai responder civil e penalmente pelas infrações. Então, isso significa o quê? Se eu estou assumindo aquela responsabilidade daquela atividade, naquela empresa, e se alguma coisa der errado, eu, pessoa física, vou responder civilmente e penalmente por isso. Eu passo a ser a pessoa responsável por isso. Então, aqui a gente faz uma menção, e é muito importante, porque a gente olha, né, quando a gente pensa na empresa, a gente fala, mas quem está tomando o risco não sou eu, né? É uma decisão da empresa, da diretoria, mas no final das contas, quem está ali se responsabilizando, o profissional que se responsabiliza por tudo isso é o responsável técnico, pessoa física. Então, por isso que é importante a gente entender bem a fundo quais são os deveres, né, do responsável técnico para se amparar. Indo um pouquinho mais agora, então, no detalhe do decreto 6296, que fala um pouquinho dos estabelecimentos e produtos de alimentação animal, o decreto ele traz, né, que os estabelecimentos eles precisam ser registrados e eles precisam ter
obrigatoriamente uma anotação de responsabilidade técnica no conselho profissional. Quais são esses profissionais que podem atuar na área de alimentação animal? Falando um pouquinho especificamente, né, sobre a fabricação, manipulação, fracionamento ou importação de produtos, a responsabilidade técnica pode ser feita por um profissional médico veterinário, zootecnista ou engenheiro agrônomo. Por que eu estou frisando bastante a fabricação, manipulação, fracionamento de alimentos? Porque quando a gente olha para outros tipos, né, de indústrias, de aditivos, enfim, outros profissionais também podem exercer essa função. Como hoje a gente está focando em falar de alimentação de cães e gatos, vamos falar um pouquinho então sobre a fabricação e a manipulação e a comercialização desses produtos, né? Então, por isso, nesse sentido, a gente foca aqui em médicos veterinários, zootecnistas e engenheiro agrônomos, que são os profissionais legalmente habilitados a assumir essa responsabilidade técnica nesta indústria. Falando um pouquinho mais agora no detalhe, né? Quando a gente olha para a resolução 1753 do Conselho Regional, e daí a gente já está indo um pouquinho mais no detalhe do Estado de São Paulo, ele traz aí a aprovação do Regulamento Técnico Profissional, que traz um pouquinho sobre como é o exercício dessa profissão. Então, aqui ele também, e da responsabilidade técnica. Então, o Conselho Regional de São Paulo, ele também determina que os estabelecimentos, eles são obrigados a se registrar. Quais estabelecimentos? Aqueles que exercem alguma atividade vinculada à medicina veterinária. E o responsável técnico, mais uma vez, aqui a gente repete, né? Então, a gente está reforçando que é um profissional, a definição do responsável técnico é um profissional legalmente habilitado e responsável pela implementação, monitoramento de programas de qualidade e segurança dos produtos. Então, aqui a gente começa a entender e, mais uma vez, reforçar a importância do responsável e toda a sua responsabilidade. A palavra, ela se repete, né? Mas, enfim, a gente vai ver que é uma gama, do começo ao fim da indústria, da empresa, tudo fica sob responsabilidade do responsável técnico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Falando um pouquinho de pet food, hoje a gente tem uma legislação bastante conhecida para quem atua na área, que é a Instrução Normativa número 30, que ela traz já um pouquinho mais de detalhamento e o que se espera desse responsável técnico frente a algumas atividades. Então, a IN30, ela coloca que compete ao responsável técnico a aprovação de fórmulas, de rótulos, enfim, começa a descrever um pouquinho mais a fundo sobre o que é a atuação da responsabilidade técnica. Como a gente tem informação em algumas legislações, em algumas resoluções e tudo mais, eu vou tentar trazer aqui para vocês de uma forma bem resumida o que isso significa de forma geral. Porque, né, a gente tem que pegar. Mas antes da gente entrar no detalhe de quais são as atividades que um responsável técnico dentro dessa indústria ele realiza, é importante a gente entender que a gente, como profissional, a gente se conecta, a gente faz essa anotação de responsabilidade técnica frente ao conselho, e os estabelecimentos também precisam ter esse registro de estabelecimento frente ao conselho. Adicionalmente a isso, os estabelecimentos, eles precisam ter um registro junto ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é o nosso órgão regulador. E o Ministério da Agricultura, por sua vez, exige a responsabilidade técnica. Então, a gente consegue fechar aqui um ciclo, tendo o registro do profissional, do estabelecimento dentro do conselho e do estabelecimento junto ao Ministério da Agricultura. Dentro do Ministério da Agricultura, é um mundo de departamentos. Aonde que a alimentação animal se encontra dentro do Ministério da Agricultura? Qual seria o departamento que rege, que determina as regras, né, as regulamentações da alimentação animal? A gente fica dentro, então, da Secretaria de Defesa Agropecuária, dentro de um departamento de inspeção de produtos de origem animal. Dentro desse departamento, a gente tem ali toda a parte de alimentação animal. Então, pensando ali num organograma, né, do Ministério da Agricultura, só para vocês se situarem onde a gente fica. Uma coisa bastante interessante que é nova dentro do Ministério da Agricultura, hoje a gente tem um departamento que olha e suporta as normas. Então, hoje a gente tem ali uma equipe que trabalha toda a melhoria contínua
das resoluções, da parte regulatória. Então, isso também é muito novo, e tudo isso suporta toda a legislação que a gente vai falar um pouquinho. Sabendo, então, que a gente, né, o nosso órgão regulador é o Ministério da Agricultura, é importante a gente entender um pouquinho do cenário regulatório. Mais uma vez, não vou me estender, que, né, é muito maçante a gente falar de regulamentação, mas é importante a gente entender um pouquinho desse histórico, desse cenário. Porque é um cenário que está em evolução, e vocês vão ver que agora a gente está num momento em que essa evolução está bastante acelerada, quando comparado ao que aconteceu lá no passado. Então, quando a gente olhar lá no passado, em que a gente teve a primeira legislação, em 1974, e determinava um pouquinho sobre a inspeção e fiscalização, e só passado ali alguns 30 anos que a gente começou a ter um pouquinho mais né, de informação, a revisão de tudo isso, a regulamentação dessa lei, uma determinação das boas práticas de fabricação, a gente vai ver que a gente ficou muito tempo, né, muitos anos ali esperando por algumas informações, esperando por algumas determinações, e daqui para frente, vamos colocar ali meados de 2009, 2010, a gente teve uma aceleração da publicação de algumas normas e trazendo algumas normas mais específicas para a indústria de pet food, né, que se diferencia em alguns aspectos da alimentação animal como um todo. Algumas normas que a gente precisa ter em mente quando a gente quer trabalhar como responsável técnico. Existem muitas que regem a alimentação animal. Acho que hoje a gente poderia falar que tem mais de 50 e poucas legislações, normas que regem a alimentação animal, e focando ainda mais especificamente em pet food. Mas dentre todas, né, se a gente pudesse escolher para a gente começar a estudar, entender um pouquinho, acho que aqui a gente tem algumas que são bastante relevantes. O decreto 6296 é o que regulamenta a lei, então o decreto ele é a grande bíblia da alimentação animal, é onde a gente, enfim, consegue entender um pouquinho mais sobre toda a parte de inspeção, fiscalização, sobre estabelecimentos, enfim, é onde a gente tem a base que nos guia, trazendo também a parte da responsabilidade técnica. Então, é esse decreto que trouxe luz a essa informação. E a gente tem a IN4. A IN4 é a famosa IN4 de boas práticas de fabricação, também traz um guia sobre como estabelecer todas essas questões de qualidade. E recentemente a gente teve uma publicação, a IN27, que foi a revisão do checklist dessa IN4, bastante importante. E a gente teve em 2009 um grande marco, que foi o marco da IN30, que veio uma publicação específica para pet food, que trazia, então, critérios e procedimentos para registro de produto e para rotulagem e propaganda, assim como a isenção da obrigatoriedade de registro para os produtos que a gente chama de produtos, vamos dizer assim, para animais saudáveis, né? Os alimentos fisiológicos, enfim. Então, hoje, qual é a realidade da indústria? A gente ainda tem produtos que se exige o registro, que são os alimentos coadjuvantes a tratamentos, e os produtos que são destinados para animais saudáveis, que são isentos de registro. E essa IN30 ela trouxe bastante informação, muita mudança, né? Algumas exigências de rotulagem, então tudo que a gente precisa saber de rotulagem está ali, como declarar, por que a gente declara daquela forma, e assim como a parte de propaganda, de comunicação. E todos os benefícios, sejam eles declarados em rótulo, em propaganda, enfim, tudo que você fala sobre aquele produto, ele precisa ser cientificamente comprovado, em dose e em espécie. Isso significa o quê? Significa que eu estou falando que aquele produto vai promover um pelo brilhante, eu preciso comprovar que os nutrientes daquele produto, em dose e na espécie alvo, eles de fato trazem esse benefício, cientificamente comprovado. Então, essa IN29, ela foi um grande marco, que fez com que a gente trouxesse muito mais informação em rótulo. Então, hoje, quando a gente olha um rótulo de uma embalagem, a gente tem ali toda uma descrição dos ingredientes, dos níveis de garantia, que não, hoje talvez para a gente, passado tantos anos, para a gente já é comum, né? Mas foi um grande marco porque não era assim que era declarado. Então, a IN30 ela veio para trazer, enfim, um reboliço ali no mercado pet, enfim,
com todas essas exigências de declaração, assim como toda essa preocupação sobre a comunicação sobre os benefícios e as indicações dos produtos. Passado a IN 30, né, muita coisa segue acontecendo, o Ministério da Agricultura segue muito ativo em publicações, acho que principalmente agora, 2020, 2021, muita coisa está sendo publicada que toca na alimentação de cães e gatos também. Então, em 2020, a gente teve a publicação da IN 51, que trouxe a isenção de registro de alguns produtos, matérias-primas, o checklist da IN4, revisado, e em 2021, duas portarias muito importantes e relevantes, uma que foi a portaria 105, que alterou um artigo da IN 30, e eu vou falar um pouquinho dele para vocês, e a portaria 196, que ela determina alguns riscos de atividades, dentre elas algumas atividades que tocam a alimentação de cães e gatos, e o que isso significa na prática do ponto de vista de exigência de registro, exigência regulatória. Toda essa evolução, ela é muito acompanhada pela ciência. A ciência da nutrição de cães e gatos, ela é muito nova. A ciência da nutrição, ela é muito nova. Mas quando a gente olha para a ciência de cães e gatos, ela ainda é muito precária, né? Muita coisa ainda precisa ser descoberta. E a gente vê que, a partir ali de meados de 2009, a aceleração da ciência trouxe consigo a aceleração das publicações. E um exemplo disso foi exatamente a publicação da portaria 105, da revisão da IN 30, que trouxe essa alteração aqui. Eu vou trazer como um exemplo para vocês entenderem como a evolução baseada em ciência ela é bastante importante nesse cenário regulatório. Então, o artigo 43, ele trazia que era proibido, né, usar algumas terminologias, ilustrações ou outras representações gráficas que surgiram tratamento, prevenção, ação imunológica ou alguma relação com doença. Então, quando a gente olha hoje para a nutrição de cães e gatos, a ciência ela já mostra para a gente que sim, é possível prevenir algumas coisas com uma nutrição adequada, que é possível sim tocar na imunidade do animal frente a uma combinação de nutrientes. Então, isso o setor de pet food, as indústrias organizadas, elas conseguiram, em diálogo com o Ministério da Agricultura, baseado em ciência, com toda a base científica, com o suporte de professores, conseguiu mostrar para o Ministério da Agricultura que a ciência evoluiu nesses anos, nesses últimos 10 anos, e hoje sim é possível a gente comprovar que alguns nutrientes eles tocam na ação imunológica e algumas formulações também atuam aí na prevenção de algumas patologias, enfim. Então, isso mostra, é um exemplo de como é importante a gente entender o cenário regulatório, como ele evolui. Então, às vezes a gente acha que o cenário regulatório, putz, mas né, tanta coisa, tanta exigência, por que isso, por que daquilo? E o cenário regulatório, ele acompanha a evolução da ciência. Então, se a gente acredita que a ciência está evoluindo para uma direção, a gente precisa, como setor, se organizar e articular junto ao Ministério da Agricultura para que a legislação acompanhe todo esse movimento. Então, a legislação ela não existe para complicar a nossa vida, ela existe para guiar as atividades, né? Então, aqui é um exemplo de que o Ministério da Agricultura não está contra ninguém, né? Não está trazendo nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, está trazendo alguns guias. E a gente percebe também que o movimento que está acontecendo hoje dentro do Ministério da Agricultura, que é baseado na visão estratégica do Ministério da Agricultura, é trabalhar uma base de regulatória para que a gente alcance o autocontrole em todos os setores. O que isso significa? Significa que os setores eles precisam, considerando que os setores têm responsáveis técnicos dentro das empresas que atuam de forma coerente, responsável e ética, as regulamentações elas de fato vão servir como guias, como referências para que as coisas funcionem da melhor forma possível. E o Ministério da Agricultura vai assumir o seu papel de fiscalizador. Então, é isso que se espera com a evolução daqui para frente no cenário regulatório. E isso tudo vai poder acontecer porque os responsáveis técnicos, de fato, precisam assumir o seu papel como responsável técnico. E o que é assumir esse papel de responsável técnico na prática?
Bom, a responsabilidade técnica, ela toca em inúmeras coisas, né? Primeiro que a gente toca a saúde única, a gente toca a saúde do animal, a saúde pública e a saúde ambiental, que é algo que também a gente, às vezes, desconhece. Outra coisa que o responsável técnico toca, né? Como a gente toca o bem-estar animal. Então, quando a gente fala em bem-estar animal, primeiro, uma das 5 liberdades, na primeira a gente fala que o animal tem que estar livre de fome e sede. E quando a gente fala livre de fome, não significa que o animal não vai ter nada para comer. Significa que ele vai ter alimentos completos e balanceados. E para que ele tenha alimento completo e balanceado, eu preciso ter um responsável técnico entendendo sobre aquela formulação, aprovando aquela formulação e assegurando que aquela formulação ela é completa e balanceada. Então, dessa forma, eu vou garantir o bem-estar animal, porque eu vou garantir um alimento completo e balanceado. O responsável técnico também é responsável pela segurança nutricional e a segurança dos alimentos, né? Do ponto de vista de contaminação microbiológica, enfim. Então, e segurança nutricional é a segurança de formulação de ser esse alimento completo e balanceado. O responsável técnico também, ele é responsável, enfim, do começo ao fim dentro de uma indústria, né? Em todos os aspectos, desde a matéria-prima, da escolha dessa matéria-prima, do processo produtivo, dos produtos, qual é a fórmula, o que tem no rótulo, como que é a embalagem, se as informações obrigatórias estão em embalagem, a qualidade daquela embalagem que vai me assegurar o tempo de vida que eu coloco para aquele produto, todas as informações e orientações descritas sobre aquele produto. Então, quando eu contraindico aquele produto, todas as comprovações científicas de todos aqueles benefícios e indicações que eu falo, eu preciso me assegurar, e o responsável técnico é quem se responsabiliza por essas comprovações científicas e, naturalmente, pelas propagandas, que é bastante interessante a gente entender um pouquinho sobre isso. Além disso, toda a parte de meio ambiente, resíduos, o responsável técnico, ele também é o profissional que se responsabiliza por tudo isso. Naturalmente, pela comercialização, importação de matérias-primas, importação de produto, exportação de produto, e assim como o contato ali com o consumidor, garantindo, né, que eu vou fechar o ciclo daquele produto. Então, quando eu atendo o saque, quando eu converso com o consumidor, quando ele reclama de alguma coisa, quando ele evidencia algum problema no meu produto, quem é responsável é o responsável técnico. E daí você vai me falar, putz, mas quanta coisa, né? Como que eu vou estar desenvolvendo matéria-prima, olhando o processo produtivo e avaliando a propaganda, falando no saque com o consumidor que reclama? Como que é possível, né? É muita responsabilidade para um profissional só. Como que é possível eu gerenciar tudo isso? Não é, né, a gente não está, o responsável técnico é interessante porque é impossível você ser onipresente, né? É impossível você estar em tudo, em todos os lugares, com todas essas competências. Mas o que faz a diferença para um responsável técnico é ele fazer a gestão da atividade de responsabilidade técnica. Isso só vai ser possível quando ele integra com outras áreas, com outros profissionais. Obviamente que depende do tamanho da empresa, mas aqui trazendo alguns exemplos de alguns profissionais e algumas áreas que definitivamente o responsável técnico precisa se conectar e assegurar que tudo aquilo que a gente conversou vai estar acontecendo da forma correta. Então, o melhor amigo do RT é, sem dúvida nenhuma, o responsável pela qualidade. Então, que vai assegurar a parte de segurança dos alimentos, boas práticas de fabricação. Então, juntos, o responsável técnico e o responsável de qualidade vão conseguir desenvolver sistemas integrados de qualidade, sistemas, os POPs, né? Enfim, todas as instruções de trabalho que vão orientar todos os profissionais que atuam ali na frente ao processo produtivo, desde a recepção de matéria-prima até em saque, a garantir que o alimento está seguro. Então, é impossível o RT ver tudo, é impossível o RT estar em absolutamente todas as atividades, mas junto com a equipe de qualidade, com o time de qualidade, com o responsável de qualidade, esse trabalho pode ser feito. E muitas vezes o RT, ele é
o responsável de qualidade também, né, dependendo do tamanho da empresa. Assim como ele tem que estar em contato com o responsável pelo processo, o responsável por meio ambiente, todas as ações frente ao meio ambiente, a gestão de resíduos, ao responsável pelo laboratório, ao responsável para quem faz a gestão ali do atendimento ao consumidor, para a gestão das crises, né? Vamos chamar de crises ou incidentes. Eu tive um problema com o produto, então eu abro ali a gestão de um incidente. Enfim, assim como com a formulação. Se não é o RT que faz a formulação no programa de formulação, ele tem que ser o profissional que vai avaliar aquela formulação e assegurar que aquela formulação garante um alimento completo e balanceado. Assim como, e talvez de tudo isso, a cereja do bolo é o responsável técnico ter total relacionamento e gerir muito bem até para que não tenha nenhum conflito de interesse junto ao time de liderança, junto à direção da empresa, enfim, para que tenha de forma muito clara, objetiva, transparente, a apresentação dos problemas, a gestão da qualidade, enfim, a tomada de decisão, porque isso acontece, né? É por isso que a gente está aqui todos os dias, para assegurar que toda essa engrenagem funcione e funcione da melhor forma possível. Mas, enfim, problemas acontecem e a direção precisa estar ciente, a direção precisa estar do lado do responsável técnico para, enfim, né, assegurar que tudo isso funcione, que é o grande X da questão, porque de um lado, por isso que não pode ter conflito de interesse, porque de um lado você tem um profissional, médico veterinário, zootecnista ou engenheiro agrônomo, trazendo ali toda a expertise técnica frente a algum tema, vamos imaginar uma formulação. E do outro lado, a gente tem a empresa que precisa vender, a gente tem a empresa que precisa fazer acontecer, a gente tem o time de liderança da diretoria que precisa fazer aquilo girar, e a diretoria precisa entender o papel do responsável técnico, não só entender, mas como respeitar a figura do responsável técnico. Enfim, por isso é importante gerir essa questão do conflito de interesse. É fácil? Não, não é fácil, né? Não é fácil você interagir com todas essas áreas, com todos esses profissionais, mas enfim, esse é o papel. E só dessa forma, fazendo essa engrenagem funcionar, tendo as conversas certas, definindo processos, participando, enfim, de grupos de trabalho, só assim é possível cumprir com todas aqueles deveres do responsável técnico, né? Caso contrário, de fato, é praticamente impossível. Alguns exemplos de como fazer essa gestão de atividade da responsabilidade técnica de uma forma muito prática, né? As empresas, mais uma vez, depende do tamanho da empresa, mas trazendo aí para uma realidade que muitos de vocês vivem, os grupos que discutem segurança dos alimentos, vamos trabalhar juntos, né? Fazendo qual que é o papel do RT, trazer a visão e a interpretação da regulatória sobre as normas, o que é exigido, enfim, conseguir fazer uma comunicação clara, assim como fazer todo um controle documental de fiscalizações, sanções administrativas e tudo mais. Então, essa via de conexão com o time de segurança dos alimentos é, sem dúvida, essencial. BPF é o básico, né? Que toda empresa de alimentação animal tem que ter. De cães e gatos também não é diferente. Então, é necessário que o RT entenda o que é boas práticas de fabricação de cabo a rabo, né? O que é exigido, como que isso acontece, quais são os planos de melhoria, acompanhar as fiscalizações, realizar as auditorias internas, enfim, participar ativamente dessas conversas sobre boas práticas de fabricação, mesmo em empresas maiores em que esse tema ele é gerenciado pelo time de qualidade, mas a participação ativa do responsável técnico definitivamente ela é essencial. Formulação é uma responsabilidade do RT. O RT precisa assegurar que aquelas fórmulas o RT é o profissional, mais uma vez, é o profissional legalmente habilitado e competente para se avaliar se aquela fórmula atende aos requisitos
nutricionais daquela espécie, do cão, do gato, naquela condição fisiológica, enfim, o RT é o profissional que tem esse conhecimento sobre metabolismo, fisiologia, então o RT precisa avaliar as fórmulas, se elas tiverem sido feitas, né, pelo sistema, por alguém que fez ali no sistema, o RT precisa assegurar que aquela fórmula vai, no final do dia, produzir um alimento completo balanceado ou um alimento coadjuvante. A participação na unidade fabril, pôr o pé sim no chão de fábrica e contribuir, trazendo sempre as informações mais atualizadas, contribuindo com tomada de decisão, trazendo uma visão técnica frente às discussões do dia a dia da fábrica. Então, isso é muito importante, né? O RT, eu costumo dizer que ele precisa sair do escritório, colocar o pé no chão de fábrica, sim. Outros exemplos, crises, né? Quando eu falo crise, existem inúmeros tipos de crise, mas falando um pouquinho de conexão com o saque, né? Muitas vezes hoje as crises elas aparecem quando a gente recebe alguma reclamação de um consumidor. Hoje, mídia social, a todo momento, a gente tem eminentes crises de algum consumidor reclamando. Vamos imaginar, qual é o pior cenário para um RT? Meu animal morreu, recebi a notícia que um animal morreu. Isso é uma crise, né, internamente. Como gerir essa crise? Quem que vai fazer a gestão dessa crise? Obviamente, eu tenho o time da comunicação, que vai fazer a gestão ali da mídia, da comunicação, mas quem vai entender o que aconteceu? Quem tem a habilidade de avaliar, competência para avaliar qual foi o alimento que aquele animal ingeriu, o que tinha naquilo, se eventualmente eu tinha uma contaminação, se eu tinha algum problema, quem vai ser o profissional que vai fazer isso é o responsável técnico. Então, sem dúvida nenhuma, ele precisa fazer parte das equipes, ou seja, a forma que for, né, dependendo do tamanho da empresa, mas essas gestões de crise, sem dúvida nenhuma, o RT, ele é essencial. Embalagem, rotulagem, tudo precisa estar conforme a norma. Então, quem conhece a norma é o responsável técnico. Então, é o responsável técnico que orienta, se não é ele que vai elaborar o texto, é ele que precisa passar as orientações e validar e aprovar, vamos dizer assim, aquele texto, aquela rotulagem, aquela embalagem. Não só do ponto de vista de informações legais, níveis de garantia, ingredientes, data de fabricação, validade, todas as outras informações obrigatórias, como também as descrições com relação à indicação, alegação, que precisam estar cientificamente comprovadas. E daí a gente faz um jogo de palavras, lembrando que, né, às vezes o marketing aperta que quer fazer uma alegação para vender mais aquele produto, e aquela alegação, muitas vezes, ela passa do limite técnico que a gente consegue comprovar. Então, o RT ele precisa trabalhar junto com o marketing para que nenhuma informação errada, falsa, ou que gere interpretação errada pelo consumidor, ela seja declarada em embalagem ou em propaganda. Então, isso, sem dúvida, é um trabalho também bastante relevante. Quando eu falo propaganda, hoje é tudo. O site da empresa, se eu faço uma comunicação em mídia social, se eu faço uma propaganda em qualquer lugar, entende-se propaganda, qualquer comunicação fora de embalagem. Tudo isso precisa estar muito bem validado pelo responsável técnico. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas sem dúvida nenhuma, para concluir. Tudo isso acontece ao dia a dia, né? A gente está ali dentro da fábrica, tudo isso está acontecendo, a gente participa de um monte de reunião, um monte de discussão, mas a gente precisa, dentro da gestão, fazer a documentação de tudo que acontece dentro da empresa, desde definir procedimentos, instruções de trabalho, até registrar uma crise, como o exemplo que eu trouxe para vocês. Então, a documentação de tudo isso é essencial. A comunicação sobre isso é essencial. Então, garantir que, quando eu falo comunicação, é em todo sentido. Se eu vou fazer uma instrução de trabalho, eu preciso fazer um treinamento, eu preciso comunicar que mudou, eu preciso garantir que todas as pessoas que vão executar aquela atividade estejam cientes daquela informação, assim como eu preciso fazer uma comunicação, por exemplo, para a minha diretoria sobre algum tema
enfim, né? E registrar ali alguma a aprovação do responsável técnico ou a não aprovação do responsável técnico frente a alguma atividade. Então, o registro é, sem dúvida, a comunicação e o registro, sem dúvida, são essenciais. E arquivar, né? Hoje, a gente sabe que os arquivos, eles são todos digitais, mas garantir que você tenha ali um sistema seguro de registro e de arquivamento de dados e de informações. Isso parece muito básico, mas no dia a dia, na correria, muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente começa lá não documentando e, consequentemente, isso nunca vai estar arquivado, nunca vai estar documentado. Então, é importante para qualquer fim, né? Se um dia vier a ter um problema, vamos pensar na pior situação. Se um dia vier a ter um problema, como você vai se resguardar como profissional, como pessoa física, de que você fez a comunicação, você fez aquela orientação, enfim. Então, é importante, né? Estou falando o pior cenário, mas o dia a dia, para que a rotina dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria funcione, tudo isso tem que estar funcionando perfeitamente. E o por quê? Porque o que a gente não quer? A gente não quer isso aqui, a gente não quer que um animal passe por passe na clínica, né, com queixa ali de dor e seja identificado que o animal está ali com uma reabsorção óssea, com algum problema que claramente é nutricional, por um desbalanceamento nutricional. A gente não quer ser o responsável, o profissional que vai assinar uma fórmula que vai causar isso no animal lá na frente, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente não quer causar nenhum dano para a saúde e para o bem-estar do animal. Assim como a gente não quer nenhum produto inseguro no mercado. Quem quer aqui fazer o recall de um problema de micotoxina, uma intoxicação de micotoxina, uma intoxicação de salmonela, qualquer outro problema que seja, né? Um nível de nutricional ali inadequado, ou com excesso de alguma coisa, ou com falta de algum nutriente que pode ser fatal ali para os animais. Quem tem o objetivo, né, de fazer uma formulação dessa forma que vai tocar ali a qualidade e a segurança dos alimentos? Definitivamente ninguém, né? Ninguém quer passar por um processo de recall. Assim como ninguém quer fazer um produto em que a gente vai estar fazendo uma alegação ou uma indicação errada e vai estar enganando o consumidor. Então, isso é o que ninguém quer, ninguém quer, né? Então, nós, como profissionais, temos que assegurar a saúde e o bem-estar por meio de formulação, a gente tem que garantir qualidade e segurança por meio de processos produtivos, monitoramento, processos de qualidade que assegurem esses alimentos seguros, e a gente tem que garantir ética e respeito aos nossos consumidores, garantindo ali comunicações adequadas, informações adequadas, orientações adequadas. Como que nós, como responsáveis técnicos, como que a gente faz isso, né? Como que tudo isso acontece? Quem baliza tudo isso é a ciência e a responsabilidade. Nós, como profissionais, a partir do momento que a gente fala, o médico veterinário e o zootecnista são profissionais habilitados, legalmente habilitados, competentes, é porque nós temos o conhecimento técnico para fazer tudo isso acontecer. E, consequentemente, a partir do momento que você se dispõe e você concorda com o papel da responsabilidade técnica, você tem a responsabilidade de assegurar que tudo isso esteja funcionando e seja garantido. Falando um pouquinho, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Falando um pouquinho hoje da realidade, né? A realidade hoje, falando sobre a nutrição, hoje a gente tem no Brasil, a Rose pode até me corrigir, mas a gente tem mais de 500 universidades de medicina veterinária e zootecnia no Brasil. Então, a gente tem uma produção de profissionais aí, né, para o mercado de trabalho. Mas essa produção, essas universidades, elas não têm como obrigatoriedade as disciplinas de nutrição de cães e gatos, especificamente. A gente tem a nutrição básica. E falando um pouquinho mais especificamente sobre o currículo da veterinária, da medicina veterinária. Então, 60 horas para se ter o conhecimento sobre nutrição básica, né, dentro da medicina veterinária. A nutrição de cães e gatos, dentro disso, fica ainda reduzida.
Hoje a gente tem ali uma média de mais de 140 mil médicos veterinários no Brasil, sendo que mais ou menos ali entre 40% e 50% atuam dentro da indústria de pequenos animais. E sabe-se que hoje no Brasil, 25% do total de médicos veterinários, ou seja, aproximadamente ali os 35 mil médicos veterinários hoje no Brasil, são responsáveis técnicos. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente tem um mundo de profissionais, parte desses profissionais, né, responsáveis técnicos, naturalmente estão dentro das indústrias de alimentação animal. Hoje, falando um pouquinho sobre dados de pet food, de alimentação para cães e gatos, a gente acredita que a gente tem mais ou menos umas 300 empresas. Então, vamos imaginar que a gente tenha, no mínimo, 300 responsáveis técnicos, no mínimo, porque, geralmente, as empresas elas têm 2 responsáveis técnicos para, né, atuar ali para suportar todos os turnos. Então, vamos imaginar ali, no mínimo, 300 a 400 profissionais responsáveis técnicos só na indústria de cães e gatos. Enfim, então, com um conhecimento bastante reduzido em nutrição, né, que a gente não teve na universidade. E aí, né, como que a gente vai fazer? E às vezes as pessoas me perguntam, putz, mas a gente, mesmo assim, a gente tem, com tanto produção de médico veterinário, zootecnista no país, a gente ainda assim tem oportunidade profissional dentro da área? Sim, temos, né? Especificamente na área de nutrição de cães e gatos, o que eu digo quando a gente faz a avaliação desses dados aqui, da conversão calórica, que é esse gráfico, a gente tem um número crescente da população de cães e gatos no Brasil. Hoje a gente está chegando ali mais de 56 milhões de cães e 25 milhões de gatos no Brasil, segundo os dados do IBGE, sendo que dessa população, mais ou menos uma média ali de 40% são os animais que consomem alimento completo e balanceado. Então, a gente tem hoje ainda mais ou menos uns 60% de cães e gatos no Brasil que não se alimentam de alimento completo e balanceado. Eles se alimentam do quê? De resto de comida. Então, por mais que a gente tenha essa produção de médicos veterinários, que a gente tem um número enorme de empresas de alimentação de cães e gatos, a gente ainda segue com uma super oportunidade. Então, é um mercado que vai continuar crescendo, a indústria de alimentação de cães e gatos vai continuar crescendo. A grande preocupação que fica esses profissionais que vão assumir a responsabilidade técnica nessa indústria, eles têm competência, têm conhecimento para fazer tudo aquilo que eu contei para vocês, né? Com essa carga horária de nutrição, com pouquíssimo conhecimento sobre processos de qualidade, de como que é um processo produtivo. Será que esse responsável técnico, esse profissional recém-formado, ele está apto, né? Está se sentindo apto para assumir a responsabilidade técnica no primeiro emprego? O que ele precisa fazer para se capacitar, para se sentir apto, ainda mais apto para assumir? Então, oportunidade tem, desafio existe, a gente precisa trabalhar na qualidade desses profissionais, porque a indústria, quando a gente ganha, né, a gente recebe ali de presente a responsabilidade técnica, é um presente que vem com tudo aquilo que eu contei para vocês. Você tem que conhecer de cabo a rabo tudo, e é você que assume a responsabilidade de tudo. E a gente tem que evitar falar que a gente assina, porque o profissional responsável técnico, ele não é aquele que assina, ele é aquele que se responsabiliza por tudo aquilo que a gente falou. Então, enfim, oportunidade tem, mercado tem, profissional existe, vai continuar existindo, agora cabe a gente ter profissionais qualificados e aptos para assumir essa responsabilidade técnica. Uma responsabilidade técnica que ela fica ali, né, tentando se equilibrar entre oportunidade de mercado, o modismo, as alegações, que cada vez mais a gente está falando de pet, então as alegações, o time de marketing, cada hora quer fazer uma alegação mais maluca, né, e trazendo ali uma apelação, vamos dizer assim, sobre os benefícios dos alimentos, os desafios do dia a dia, porque trabalhar dentro de uma indústria, no chão de fábrica, recebendo matéria-prima, enfim, você tem desafios inúmeros o dia todo, então você tem
que equilibrar tudo isso junto com as regulamentações que estão nessa evolução que a gente comentou, com o conhecimento sobre as exigências nutricionais dos animais, que é uma ciência muito nova, que você precisa estudar, precisa se aprimorar cada vez mais para entender profundamente quais são essas exigências, todos os aspectos legais, e, sem dúvida nenhuma, a saúde e o bem-estar do animal que está ali em primeiro lugar. Então, como que o responsável técnico fica no meio de tudo isso? Pressão dentro da empresa, pressão para vender, alegação que precisa ser cada vez mais articulada ali para falar com o consumidor, comunicação em mídia social, o modismo vindo à tona, mas, de outro lado, a regulamentação, as exigências, enfim, como que a gente se equilibra como responsável técnico. A minha recomendação para vocês é que vocês lembrem sempre que vocês são os profissionais habilitados, capacitados, que têm o conhecimento técnico para se responsabilizar pelos produtos e pelo aquele estabelecimento. E isso só é possível por esse conhecimento técnico, pela ciência. Então, se segurem na ciência, vai ser a ciência que vai equilibrar tudo isso. Quando eu falo equilibrar, não significa que vocês não vão mais fazer as alegações que o time de marketing quer fazer. Sim, vamos olhar para aquelas alegações, vamos entender o que a ciência permite que a gente comunique, o que a nossa fórmula tem que a gente consegue comunicar de uma forma mais atrativa para o consumidor final, mas sempre respeitando a ciência. Então, esse é o jogo do dia a dia do responsável técnico, equilibrar tudo e fazer tudo isso acontecer. Afinal de contas, são esses responsáveis técnicos que estão nessas 300 indústrias e outras que cada dia a gente vê, né, que tem uma indústria nova de alimentação de cães e gatos. São esses profissionais que vão assegurar a saúde de mais de 80 milhões de cães e gatos no Brasil. Então, precisamos trabalhar para assegurar essa saúde. No final do dia, a gente toca a saúde. Aquela fórmula, aquele produto seguro, vai tocar na saúde e no bem-estar desses animais. Então, esse é o nosso papel. E falando um pouquinho desse papel, falando do papel do CRMV, bem rapidamente, o CRMV tem uma preocupação com tudo isso, não é fácil fazer esse equilíbrio, e o conselho, pensando no profissional responsável técnico, ele trabalhamos em parceria da Comissão de Responsabilidade Técnica junto à Comissão de Nutrição, trabalhamos num projeto, numa campanha, num movimento, né, vamos dizer assim, que se chama Nutrição Responsável, que nada mais é do que o respeito à ciência e assegurar, né, que tanto os consumidores finais quanto os responsáveis técnicos entendam a importância de respeitar a ciência, especialmente quando a gente fala de cães e gatos, né, que enfim, tá agora nessa crescente, então a gente tem que tomar muito cuidado para não meter os pés pelas mãos e sempre garantir que está sendo feito a coisa certa em todos esses aspectos. Então a gente juntou ali alguns pilares de atuação, desde os aspectos jurídicos até uma conversa ampla com o setor privado, a conscientização de profissionais, conscientização de tutores, falando um pouquinho de desburocratização do setor, né, se aproximando do mapa, além de trabalhar aí também um projeto de acreditação profissional para os especialistas nutricionistas e nutrólogos. Então, a gente está trabalhando em todos esses pilares, em prol da responsabilidade da ciência. Não estamos sozinhos, estamos junto ao Ministério da Agricultura, ao Conselho Federal, ao Colégio de Nutrição, à Sociedade de Nutrição, a Anclivepa, a Bimpet, Instituto Pet Brasil, além de outras empresas do setor privado, todos em prol dessa nutrição responsável, que, sem dúvida nenhuma, depende muito desses profissionais, né? Então, tudo começa com um profissional responsável técnico. Então, trazendo aqui um pouquinho do que já foi feito, só para vocês entenderem que esse movimento está vivo e está acontecendo. Então, a gente já teve um webinar junto ao Ministério da Agricultura, ao Colégio de Nutrição, Brasileiro de Nutrição, e também a Associação Global das Associações de Pet Food, para conversar um pouquinho sobre a ciência da nutrição e a importância tanto das regulamentações quanto dos profissionais se assegurarem na ciência para que a gente garanta essa nutrição responsável.
precisa se trazer ali uma preocupação desses profissionais que estão atuando frente à alimentação in natura, que não necessariamente são médicos veterinários ou tecnistas, a gente também percebe que existem outros profissionais, então a gente precisa, como conselho, se posicionar frente a isso. E a gente vai publicar muito em breve um manual de conduta aos profissionais responsáveis técnicos que querem atuar na área de nutrição de cães e gatos. O que eles precisam fazer, né? O que eles devem seguir, é um guia de orientação a esses profissionais. Então, aqui trazendo só para ilustrar, o movimento ele já está acontecendo, aqui algumas peças da campanha de comunicação, então está acontecendo na rede, nas mídias sociais do Conselho. Então, aqui algum exemplo para vocês verem. Então, aqui essa peça é bastante interessante, falando de profissional responsável técnico e como o Conselho se preocupa com isso. Então, o Conselho se movimentou, e essa é a comunicação que foi feita. Alimentos produzidos por fabricantes confiáveis trazem garantias de equilíbrio nutricional, qualidade e segurança. Então, fabricantes confiáveis têm profissionais confiáveis, né, atuando como responsáveis técnicos. Então, existe esse movimento acontecendo, nutrição responsável nas mídias sociais, dos canais do Conselho. Também a gente teve um informativo na edição 85, que teve como capa e como tema principal essa campanha Nutrição Responsável, então a gente falou um pouquinho também. Além disso, a gente tem um manual de responsabilidade técnica e legislação que está sendo atualizado frequentemente, e nele também a gente traz um guia e algumas orientações do que o responsável técnico na área de nutrição de cães e gatos... no manual a gente fala alimentação animal como um todo. Quais são esses aspectos e todos os deveres do responsável técnico, que foi tudo aquilo que eu contei para vocês. Então, o Conselho ele está atuando e se preocupando frente a esse tema de nutrição, em especial da nutrição de cães e gatos, e, enfim, com o objetivo de trabalhar nessas ferramentas para suportar cada vez mais os profissionais que vão atuar ou que já atuam nessa área. Esse é o nosso papel de suportar os profissionais, e continuaremos fazendo. Lembrando que o Conselho não somos nós, o Conselho somos todos nós, né? Então, eu convido vocês que fazem parte hoje do Conselho, profissionais médicos veterinários ou zootecnistas, que também se juntem a nós, né? Hoje o Conselho é feito de nós profissionais, então quem tem interesse, quem quer se juntar a nós nesse movimento, suportar, enfim, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente, para contribuir. É um movimento que, não só esse de nutrição de cães e gatos, mas tantos outros temas, que a gente está de braços abertos para aceitar e, enfim, receber aí todas as contribuições. Enfim, hoje a conversa ela foi bem breve, né? Tem bastante coisa quando a gente fala de nutrição de cães e gatos, mas aqui pelo menos um guiazinho para vocês entenderem por onde começar, ou alguns pontos de reflexão. E o último ponto de reflexão que eu trago para vocês é que a ciência ela é responsável pelo uso que a sociedade faz da ciência. E quando a gente lê aqui ciência, entende-se nós, né? Os profissionais que dominam a ciência. E o cientista, mais uma vez, o profissional, é responsável pelas consequências sociais da ciência. Então, se a gente está vendo hoje alguns impactos, né, na saúde e no bem-estar de cães e gatos, pelo uso inadequado do conhecimento da ciência ou pela aplicação errada da ciência, é nossa responsabilidade, né? Então, como a gente pode fazer diferente? E é por isso que nós, como conselho,
a gente não está medindo esforços para trazer esse movimento e para trazer essas reflexões junto ao profissional responsável técnico que atua nessa área, assim como uma reflexão junto aos tutores, para que eles entendam que eles devem buscar alimentos seguros, confiáveis, que tenham um responsável técnico atuando por trás, né? Então, enfim, é isso. Acho que essa é a mensagem final. Agradeço mais uma vez o convite do conselho, é uma honra estar aqui, coloco à disposição para vocês o meu e-mail pessoal, caso vocês tenham interesse em receber a apresentação, receber mais informações, trocar mais informações sobre esse tema. Hoje é uma conversa bastante breve, mas eu deixo aqui um canal aberto de comunicação com todos vocês, em nome desse conselho, em nome da Comissão de Responsabilidade Técnica e em nome da Comissão de Nutrição. Muito obrigada. Perguntas e respostas. Bom, em primeiro lugar, estou vendo muitas mensagens de obrigado, né? Excelente palestra, parabéns, ótima palestra. Mas, assim, eu quero agradecer imensamente, Carol, o seu cuidado, o seu carinho, o seu comprometimento em trazer esse tema que nós discutimos tantas vezes e continuamos a discutir, e eu fiz questão de que esse fosse o primeiro tema desse ciclo de palestras sobre responsabilidade técnica, justamente em razão de toda a campanha que foi feita de nutrição responsável, tá certo? Então, eu agradeço de coração todo o seu empenho. Eu agradeço também todos os participantes, né? Nós tivemos aqui mais ou menos 70 participantes e a gente percebeu, pena que não dá para a gente bater palma para você, mas eu bato palma para você, viu, Carol? Eu bato palma porque você conduziu com maestria esse assunto muito bem. E eu tenho algumas perguntas, né? Tem uma colega, deixa eu ver aqui, a Júlia, ela fez a seguinte pergunta, Carol. Como faz para se tornar um RT? É necessário fazer um concurso? Não. Boa pergunta, Júlia. Não consigo ver aqui seu nome completo, nem da área que você atua, ou se é de alguma empresa, ou é estudante, mas não, né? Não, hoje não, para você ser um responsável técnico, não. A exigência é que você seja um profissional que esteja ali vinculado ao conselho de classe. Então, se você está falando de um profissional médico veterinário ou zootecnista, é o conselho regional de medicina veterinária e zootecnia do seu estado. Se você está falando de outros profissionais, como o engenheiro agrônomo, no caso de alimentação de cães e gatos, o que é possível, ou para outras áreas da alimentação animal, que, né, enfim, a gente também tem outros profissionais que podem ser responsáveis técnicos, você precisa estar vinculado, inscrito no seu conselho de classe. Uma vez que você esteja inscrito no conselho de classe, naturalmente, isso você precisa, junto à sua empresa, ou a empresa que você vai abrir, enfim, ter isso vinculado a um contrato, e você vai preencher a anotação de responsabilidade técnica. A anotação de responsabilidade técnica é um documento oficial do conselho, e ali você descreve a sua carga horária. Existe uma carga horária mínima para o responsável técnico, que hoje a gente recomenda que sejam 6 horas semanais, mas óbvio, isso é o mínimo, e a gente também recomenda que ali na anotação de responsabilidade técnica você descreva o seu vínculo e quais as atividades de fato você vai estar se responsabilizando. A anotação seria, então, a forma oficial e formal de você assegurar e, enfim, formalizar esse vínculo e essa responsabilidade junto àquela empresa. Mas não precisa de concurso. Um ponto importante e uma recomendação que também a gente faz, né? Eu falei um pouquinho para vocês que hoje o currículo de medicina veterinária, por exemplo, a gente tem 60 horas de nutrição básica, né? De conhecimento de nutrição básica. Então, a gente está falando que nutrição de cães e gatos, por exemplo, é um conhecimento que você não vai adquirir dentro
da graduação. É necessário que você, profissional, pela sua vontade própria, você busque capacitação adicional. Você busque se capacitar dentro da nutrição de cães e gatos, do conhecimento técnico da nutrição, assim como outros temas sobre qualidade, segurança dos alimentos, boas práticas de fabricação. Então, também existe uma recomendação que o profissional ele, quando ele decide e aceita essa formalização da responsabilidade técnica, ele tenha em mente a importância dele buscar essa capacitação contínua. Isso também é bastante importante. Então, não existe um concurso, não existe um curso oficial, não tem nenhum lugar que você vai oficialmente receber informações de como ser um responsável técnico. Obviamente, tem um manual, tem os guias do conselho que a gente está desenvolvendo, cada dia mais, exatamente para orientar os profissionais, mas a nossa recomendação é que vocês busquem outras formas de aprimoramento profissional. Hoje existem algumas consultorias bem interessantes. Aliás, hoje à tarde estava tendo um curso sobre responsabilidade, um curso, né? As meninas estavam falando um pouquinho sobre o papel do responsável técnico, do responsável de qualidade, da alimentação animal, dentro da indústria de alimentação animal como um todo, falando da parte regulatória. Então, existem algumas consultorias, alguns profissionais que divulgam, que compartilham conhecimento sobre essa área. Então, eu recomendo fortemente, em nome do conselho, que todos os profissionais interessados e ou que já sejam responsáveis técnicos que mantenham essa capacitação sempre muito ativa. Eu posso complementar um pouquinho, Carol? Claro! Só para deixar claro, né, a diferença entre competência e capacitação, né? Então, gente, qualquer médico veterinário pode ser responsável técnico? Pode, se ele for oriundo de uma escola devidamente reconhecida pelo MEC e se ele estiver inscrito no seu conselho de classe, tá certo? Isso é a competência. A competência legal o médico veterinário tem a partir do momento em que ele recebe o número de inscrição no Conselho Regional da região onde ele trabalha. Agora, a capacitação, gente, é um conhecimento adquirido. Isso é treinamento. Então, ninguém nasce um responsável técnico. Eu me formei, agora eu vou ser responsável técnico. Você precisa se capacitar naquela área de atuação. Por quê? Porque, gente, no instante seguinte que você recebeu o seu número de inscrição, você assinou uma responsabilidade técnica, você está respondendo ética, civil e penalmente, quer dizer, tanto no conselho de classe quanto na justiça comum e na justiça penal, sobre qualquer ato, qualquer coisa que esteja em desacordo, tá certo? Então, é extremamente importante. E, eu não sei, o nosso público, eu não sei se há estudantes ou recém-formados, mas, assim, o que acontece? A primeira oportunidade de trabalho oferecida, na maioria das vezes, para um recém-formado, é ele assumir a responsabilidade técnica, na maioria das vezes, de um pet shop, ou de uma clínica, ou de um estabelecimento. Então, vocês têm que ter em mente, peguem o manual de responsabilidade técnica, os 3 primeiros capítulos são orientações gerais. Então, tem algumas normas, algumas coisas que vocês devem seguir. Tá certo? Então, a competência legal vocês têm, qualquer médico veterinário tem, e zootecnista tem, desde que esteja inscrito no conselho de classe. Mas a capacitação é um conhecimento adquirido que vocês devem buscar. É Sim. Isso. Certo? Alguma outra pergunta? Mais, gente? Alguma consideração, Carol, a respeito do que eu falei? Não? Tá perfeito. Tá. Eu queria deixar claro e pedir para vocês que nós fizemos um formulário com algumas perguntas, a gente pediria que vocês respondessem para a gente saber qual que é o nosso público, né? Se é estudante, se é profissional, etc, etc. Então, por favor, vocês respondam esse questionário que é de suma importância para nós. Quer falar mais alguma coisa, Carol?
Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Olha, no chat eu vi uma pergunta só. Será que ninguém tem dúvida de nada? Alguém se manifesta? Bom, todos os certificados serão enviados por e-mail, tá certo? Eu agradeço a participação de todos. Essa apresentação vai ficar disponível na plataforma do Conselho Regional, na parte de cursos, na parte de responsabilidade técnica, ela vai ficar disponível. Independente disso, qualquer demanda, qualquer dúvida que vocês tenham, a Comissão de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo está à disposição para qualquer demanda, tá? E não esqueçam de visitar a plataforma. A plataforma do Conselho, o nosso site, está muito rico de manuais, cada vez mais outros manuais estão sendo desenvolvidos justamente para orientar o profissional, né? O que nós queremos? Que a medicina veterinária e a zootecnia do estado de São Paulo e do Brasil sejam um exemplo de responsabilidade, um exemplo de técnica, um exemplo de comprometimento, tá certo? Eu agradeço a presença de todos. Alguém quer usar a palavra? Se alguém quiser usar a palavra, pode abrir o microfone e se manifestar à vontade. Como ninguém quer fazer uso da palavra, eu declaro encerrada esse ciclo de palestras e, mais uma vez, agradeço a presença da nossa palestrante, a Carolina Padovani, e relembro que o próximo assunto, dia 27/4, vai ser responsabilidade técnica na clínica de grandes animais, com o outro membro da comissão, o Dr. César Grande. Um abraço para vocês, muito obrigada pela participação e Deus abençoe a todos. Obrigada. Obrigada, boa noite.